Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Bem, vamos ao conselho da palavra. Hoje temos uma palavra difícil de explicar. É difícil de explicar, mas vamos tentar explicar. Para Paulo foi difícil, mas assim que busquemos o livro aos Hebreus, capítulo 5, leremos do verso 7 ao 10. Todos com Bíblia, por favor, anotem. Isso, você não deve dar-se ao luxo de escutar-se assim, mas se você se confunde com isso, se não escrever nem estudar, isso é difícil de explicar para Paulo, né? Então, quer dizer que estamos falando de revelação. O apóstolo Paulo recebeu isso no paraíso. O tiraram do corpo e o levaram ao paraíso, mas tu estás no corpo. Então, estamos falando de palavras inefáveis que não são dadas ao homem explicar. E tu estás recebendo-as aqui, não fora do corpo, senão com teu corpo. Quando todos estiverem encontrado, digam, Abba, Pai, vamos começar a ler. Sim, todos temos? O verso 7 diz, e Cristo nos dias de sua carne. Como quem diz, depois deixou os dias na carne e se foi para onde? Num corpo glorificado, como tu nos dias de tua carne. Um dia se falará de ti, quando saíres do corpo, dirão, fulano de tal, nos dias de sua carne fez isto, padeceu isto, aconteceu isto com ele. Você, Luiz, nos dias de sua carne, tu, nos dias de tua carne, Cristo, nos dias de sua carne, porque tu és um espírito que vives num corpo. Se você vem vindo te tratando a ti mesmo em carne e nada mais, você ainda não se conhece. Hoje é uma excelente oportunidade para que comeces a entender quem és tu no espírito, porque nos dias de tua carne, esses dias não são os melhores, mas temos instruções para os dias de tua carne. Ele pessoalmente diz, e Cristo nos dias de sua carne, oferecendo rogos e súplicas, com grande clamor e lágrimas, ao que lhe podia livrar da morte. Está falando aqui de morte espiritual, porque ele veio morrer. Ele veio morrer, ou seja, não para livrá-lo da morte que teve, senão da morte espiritual. Se ele chegasse a pecar, então o mundo ficaria sob as mãos de Satanás para sempre. Toda a criação se perderia e desapareceria essa criação. Mas diz, aquele que podia livrar-lhe da morte foi ouvido a causa de seu temor reverente. E ainda, que era filho, pelo que padeceu, diga, aprendeu a obediência. Esse é o tema dessa noite, aprender a obediência. Porque tu e eu temos que aprender a obediência também. Isso se aprende, isso não se sabe, mas se aprende quando tu vives num corpo. E falaremos como aprender. Aprendeu a obediência, e havendo sido aperfeiçoado. Olha, porque as pessoas pensam que o menino Deus era perfeito. Ele não era perfeito. Teve que ser aperfeiçoado. Por quê? Porque ele foi tentado em tudo. Se quiser crer em mim, que ele foi tentado em tudo, veja o que diz o verso 15, capítulo 4, aí mesmo sem sair da página, o que diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas debilidades, senão um que foi tentado em quê? Segundo nossa semelhança? Quer dizer que se ele chegasse a pecar, então, não poderia ser entregue para nos salvar.
Pessoas pensam que ele veio nos salvar porque Maria deu à luz a ele. O que Maria deu à luz foi um pedaço de carne. E essa carne era semelhante à tua e à minha. Por isso, teve que ser aperfeiçoado. E teve que rogar para não pecar. É aí que está o sofrimento dele. Sabe lá o que é você viver num corpo como o que você tem e não pecar? Mas se ele chegasse a pecar, então não poderia morrer por nós. Olha, na verdade, que temos um agradecimento a ele tremendo. Sabe lá o que é um homem, né? Num corpo, imagina, com todas essas mulheres ali em Jerusalém, acercando-se a ele, e com a ira que podia lidar com os hipócritas. Uma vez, num capítulo, chamou de fariseus e hipócritas, né? E uma vez entrou ao templo e virou as mesas, porque ele dava ira ao ver a hipocrisia. Mas tudo isso fazia sem entrar no terreno de pecado. Senão, pela hipocrisia, ele tinha que chamar-lhes como eles eram. E diz, e havendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação. De quê? A tua salvação é o quê? Eterna salvação para todos os que obedecem. E foi declarado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem. Agora veja o que diz o verso 11. Acerca disto, ou seja, disso que acabamos de ler, acerca disto temos muito que dizer e difícil de explicar. Porquanto vos tornaste tardios para ouvir, eu posso repetir o mesmo. O mundo hoje não está preparado para ouvir. Eles estão preparados para ir à missa, fazer sinais, deixar de comer carne, andar de joelho, mas ouvir não tem ouvido. Por isso é que, olha, eu te felicito, porque vocês não têm só orelha, têm ouvido também. Se você está aqui é porque você tem ambas, orelha e ouvido. Para chegar aqui, olha, você tem que ser alguém muito especial para estar sentado aqui. Você pode se aplaudir a ti mesmo por estar aqui. Olha, os pastores de Miami, todos esses líderes, sacerdotes, deveriam estar sentados aqui ouvindo. Porque eles não sabem nada disso. Desconhecem. Às vezes que eu tenho falado com sacerdotes, quando eu falo, em seguida ele, peraí. Está falando de quê? É que eles não estão acostumados. Num convento, você não aprende isso. Num seminário teológico, você não aprende isso. Porque se eles desconhecem, como é que vão te ensinar? Olha, eu posso entender porque eu fui levado ao paraíso para poder desenvolver meu ouvido. Senão tampouco conheceria isso, porque eu fui evangelista por muitos anos e não sabia nada disso. Eu tinha um ouvido de uma medida muito curta, porque o ouvido vai se desenvolvendo até que tu entendes o que se diz a você. Por isso muitos de vocês vêm aqui 3 semanas turbados, em 1 mês e meio, e 3 meses depois, estou entendendo. E 1 ano depois diz, entendi. E mais, eu conheço um que esteve 3 anos e um dia passou aqui chorando, apóstolo, por fim, eu entendi. Na semana seguinte deixou de vir e não voltou mais. Não vi mais. E então, como Cristo aprendeu obediência? Sendo tentado em tudo. Sendo tentado em tudo. Ele aprendeu obediência porque foi tentado em tudo. Então o que acontece é que ele aprendeu obediência, ouça isso, preste atenção, ele aprendeu obediência para ser autor de eterna salvação. Agora, tu tens que aprender obediência não para salvar-te, porque ele já executou este ato. Tu tens que aprender obediência, sabe para quê? Para que lhe agrade e para que possas reinar em vida. Para que vivas bem. Você sabe lá o que é tu viver bem hoje em dia, com o corpo como esse que tu tem posto? Procure qualquer pessoa, estão em problema de depressão, problema disso, problema daquilo. Já viu essas pessoas? Você fala com eles, e aí, como é que tá? Olha, agora eu tenho outra coisa. E o que aconteceu agora? Não, agora tenho outro problema. Antes era minha esposa, agora é meu esposo. Não, agora não é mais, agora é meu filho. E agora é minha filha. E agora é o chefe. E agora é o trabalho. E agora é a mamãe, o papai, o avô.
todo tipo de coisa. As pessoas estão programadas. Olha, esse sistema é para ter problemas. A menos que tu aprendas obediência. E então, apesar disso, tu vais reinando em vida. Olha, isso tem custado a mim. Eu tenho tido que aprender obediência através de um sem número de situações nos dias de minha carne. A pessoa aprende. Está vendo que a experiência que se tem nos corpos físicos é para que tu aprendas, não é para que tu diga, Senhor, olha, perdoa-me, eu vou embora daqui. Não, não vá. Se fores, perderás tudo. Os problemas que tu tens tido, olha, de vício, de álcool, de fumadeira, de droga, de sexo, fornicação, adultério, de roubo, engano, mentiroso ou mentirosa, tudo isso que tu tens tido, isso não é uma surpresa para o Senhor. Olha, Senhor, vou te dizer algo. Senhor conhece teu andar, teu levantar. Diz, desde longe me conheceste. A ideia é que você não entre em culpabilidade. A ideia é que você diga, caramba, eu não estou caminhando bem. Senhor, permita-me aprender obediência através de todas essas debilidades, esses tombos todos que eu tenho dado. Ensina-me. O caminho é largo e comprido, não é fácil. Sabe por quê? Porque depois que tu aprende, o que vem é um reinar em vida, que é invejável. Porque tu vais caminhar como poucas pessoas caminham quando tu aprendes obediência. Aprender obediência através de quê? Através de orar 40 dias de joelho. Aí não se aprende. O que os evangélicos te ensinam, jejua 30 dias, 15 dias, não coma. Caminhe de joelho, ponha pedrinhas nos sapatos, castiga a tua carne. A carne não se castiga assim. Como é que Cristo a castigou? Negando-se, levando-a cativa para poder chegar. Assim que não é tempo que tu comeces a chorar por umas coisas que têm te acontecido. Melhor, é tempo que tu aprendas obediência naquilo que tens acontecido a ti e que tenhas paciência. Tua esposa tenha paciência contigo e tu paciência com tua esposa e com teu filho e com a filha e procurar a unidade de se entender para ver como aprendemos. Que você possa dizer a tua esposa, teu esposo, espera um pouquinho mais que eu estou quase chegando. Estou aprendendo. Você não tem perdido tempo em tudo que você tem me suportado, né? Eu estou aprendendo. E se aprendes, como? Isso aconteceu com Cristo. Ele entrou num corpo de carne. Você não está suposto a ir numa igreja para que o pastor te castigue ou o líder te castigue. Sabe para que Deus põe homens? Olha no capítulo 5 o que diz. Aí, começando o 5, veja o que diz. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, o que é um sacerdote? Um homem. O que é um pastor? Um homem. Veja o que diz. É constituído a favor de Deus. No que a Deus se refere, o quê? Os que não tiverem Bíblia, olhem para cá. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, no que a Deus se refere, para que apresente ofertas e sacrifícios, antes da cruz, né? Ofertas e sacrifícios pelos pecados, antes da cruz, explicando o que era um sacerdote antes. Depois da cruz já não há sacerdotes. O que há depois da cruz? Mestres e apóstolos. Mas quando Deus põe um homem num púlpito assim, para que o põe? A favor de Deus ou a favor dos homens? A favor de quem? Quando tu vais a uma igreja onde o líder te diz, papai Deus, odeio o pecado, está dizendo que papai Deus odeia você, porque onde é que estão os pecados? Na carne. O homem que Deus põe aqui é para te ajudar, te conduzir a um training, para que trates com teu corpo físico sem que tu desmaies. Que te console.
Não que venha aqui te dar paulada, né? Para dizer, esse sim que é um bom pastor, olha como prega, me fez chorar e depois me levou lá na frente, eu me humilhei aí, pôs a mão. Essa não é a ideia. A ideia é que todo aquele que Deus põe à frente a falar contigo é a teu favor. Não está vendo que Ele te conhece como a palma? Foi Ele quem pôs em ti todas essas debilidades. O que está procurando é um homem que seja um árbitro entre eu e eles. Sigam se estimulando a seguir triunfando. Deus não põe ninguém para estar lastimando. Pastor que lastima um líder que sempre está gritando, dizendo, chamando de pecador. Que Deus diz assim, o que esse aí está pensando? Eu não sei o que está aí sentado. Todo aquele que Deus põe a teu favor. Agora, tem que te conduzir a isso. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. O que diz o verso 3? E não só isto. O verso 1 e 2 dizem que te salvou pela fé, que tens entrado à graça, onde estás firme. Mas no verso 3, depois que te salva, teu espírito está bem. Logo no verso 3 ele te diz, e não só isso, senão que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha, você sabe o que é gloriar-se em tribulações? Quando alguém está atribulado, rapaz, ora por mim, rapaz, que eu estou atribulado. E você diz, não, gloria-te. O que gloria-te? Como? Ora por mim. Mas quando estás aprendendo obediência, tudo que vem a ti, a mínima prova, você diz, espera aí, daqui eu vou aprender paciência. Isso me vem a favor. Ainda que de repente eu não esteja vendo, vai me produzir algo bom. Vai te ensinar, né, a que isso te ajude, né? Romanos 14. Sim, Romanos 14. Aí mesmo, nesse mesmo livro. Verso 13. Assim que já não nos julguemos mais uns aos outros, senão, melhor, decidi não pôr tropeço ou ocasião de cair ao irmão. Ou seja, aqui todos estamos aprendendo obediência. Então Paulo diz, não é tempo de você estar criticando e de dizer, olha esse aí, olha aquele. Porque há famílias que tratam melhor com seu corpo do que outros. Então, aquele que está mais abaixo, a família diz, olha como é que aí esse pega a graça para pecar. Olha esse aí, é tempo disso. Não, não, não. Tu tens que decidir, não vou notar mais a ninguém, que cada qual leve sua própria carne, cada qual aprenda. Você não está vendo que você, quando olha para o lado e se coloca a olhar alguém, você corre o perigo de torcer a Escritura ou torcer o Evangelho? Porque então você diz, bom, a Bíblia diz isso, mas olha só o que eu estou vendo, olha aí. Não, não é tempo disso. Não é tempo disso. É tempo de você amadurecer na fé e aí cada qual aprenderá de sua tribulação. Cada qual exercerá paciência em diferentes tempos. Porque se tu julgas alguém, há muita probabilidade que o anjo dessa família te faça passar pelo mesmo mais tarde, ou pior. Não está vendo que cada um aqui tem seu próprio anjo? Eu tenho um anjo que tem que me corrigir, mas ele me corrige conforme a como eu vou entendendo, para não me fazer desmaiar. E ele vai tratando comigo, e ele já sabe tudo o que eu sou, ele sabe, e vai me conduzindo. Mas tu tens um anjo também, quando tu te confundes, quando olhas para o lado, tu tens teu próprio anjo, que ele vai te conduzindo, e ele conhece todos os teus passinhos. E então ele vai te disciplinando. Diz assim, aquele que ele toma por filho, corrige, disciplina e até açoita. Vai te conduzindo em tua experiência pessoal.
E tu tens que estar atento à voz desse anjo que te fala aqui, olha, na mente, ouves aí uma voz. Quantas vezes não me fez advertência e eu fiz caso omisso e depois de alguns dias eu digo, deveria ter prestado atenção a isto, falhei. Mas ele é paciente contigo, mas ele espera que tu aprendas obediência, porque vai sofrer. Não queremos cair no terreno do legalismo, por isso é que isso é difícil de explicar. Porque, vamos voltar para a lei? Agora, vão me castigar? Não, não é isso. É que tu tens um anjo a cargo de tua vida. E a ordem que esse anjo tem é te levar a prosperar. Ele quer sanar todas as tuas doenças. Que bom estação, verdade? E que mal estar enfermo. Quando você está nesses dias cinzas, blues, que são ruins e você se sente, olha, mas quando o anjo está ativo, esse anjo faz provisão de todo tipo. Maravilhoso. Ter o anjo contente, tudo que toca faz a melhor compra, não te sai nada mal. Não sei, aqui é uma maravilha, imagina, se esses anjos estão aí para teu serviço. E se tu tens um anjo, na última hora, ele vai te levar ao próprio céu, ao mesmo céu na presença de Deus. Porque no inferno ele não sabe chegar, não. Assim que não estamos falando de condenação, estamos falando no dia de hoje, no dia de amanhã, nesta próxima semana. Cristo, olha, há um ditado que diz que o discípulo não é melhor que seu mestre. O discípulo não é melhor que seu mestre. Para o mestre chegar a ser mestre, teve que aprender e sofrer um pouco, pois quer dizer que Cristo é o mestre e tu não és melhor que ele. Se ele padeceu nos dias de sua carne, tu vais padecer nos dias de tua carne. E tu tens que tratar com tua carnezinha. E tudo que tu estás fazendo que não estiver em linha com ele, você pode buscar o verso que você quiser para se justificar. Não. Você pode dizer, não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ei, a mim não me conheçam em carne, hein? Você pode dizer tudo que te der na cabeça, mas o anjo sim que te conhece em carne, ele não vai te conhecer lá, mas ele diz, eu te conheço, e não estou gostando do que você está fazendo, e vou te disciplinar. Ele tem feito comigo, tem me disciplinado, e eu tenho sentido a correção desse anjo. E muitas vezes não tenho gostado das coisas que se passam, mas ele me diz, você Luiz, isso é porque eu te amo, tenho que tratar contigo, tenho que te conduzir, porque você está indo por aqui, ei, por aí não é, ei, e dói. A Cristo doeu para a salvação, a você vai doer para reinar em vida. Olha, sabe lá o que é viver 33 anos sem pecar? Com um corpo pecaminoso? Porque se tivesse um corpo glorificado, então ele não fez nada por ti, porque tinha um corpo glorificado e não padece. Não, o problema é que ele veio em semelhança de carne de pecado. Romanos 8,3, veja o que diz aí mesmo. O que diz Romanos 8, verso 3. Todos aí? Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne de quê? Sim, porque tem pessoas, não, menino Deus é puro, Maria, sem pecado concebida, por isso concebeu esse santo menino. Deixa de contos. O que ela deu à luz veio em semelhança de carne de pecado e ela era outra pecadora também. O que ela deu à luz foi um pedaço de carne, em semelhança de carne de pecado. A única coisa que aprendeu obediência. Se, como Deus morreu por mim, não sofreu nada, mas ele sofreu. Sofreu e na cruz sofreu de tal forma que diz que o coração se desgarrou de sofrimento. Já viu quando um animalzinho desses morre, quando
Quando dois animais crescem juntos e um deles morre e o outro morre de dor, pois ele se desgarrou aí. Na verdade, ele fez um sacrifício tremendo por nós, para nos salvar. Olha, graças a Deus. Que trabalho fez? Tu não tens que fazê-lo para se salvar. Tu estás salvo. Mas a ele interessa é que agora, enquanto estás aqui, não sofras. A ele interessa que tu herdes as promessas. E tão bom que é herdar as promessas. Eu me sinto mais que privilegiado porque, olha, eu tenho gente maravilhosa, cantores maravilhosos, tenho amizades escolhidas, me levanto pela manhã e ponho uma musiquinha, desfruto o dia e planejo minhas horas, as levo, faço um programa lindíssimo para o dia de hoje. Se consigo cumprir, tremendo, vou fazer 8 coisas, se consigo 6, que alívio. E depois planejo um almoço, uma comidinha, hoje é assim, vou fazer isso. E encerro o dia com chave de ouro. E amanhã, outro dia mais. E outro. Que bom é viver, desfrutar a vida. Eu quisera que os dias tivessem 48 horas, mas aquele que não está reinando quer que dure 12 horas e desaparecer no sono. Ah, escute isso. E os cristãos do sistema, esse sistema que há por aí, evangélico, cristão, essa gente aí, Cristo vem, avança, vem logo que eu não aguento, porque essas mulheres não se asseiam, porque é pecado colocar um brinco, e tudo é pecado, e não podem ir à praia, e não podem ir ao cinema, e não podem isso, e li por aí um montão de coisas que estão super aborrecidos. Cristo, vem logo, vem, assim João do Apocalipse dizia, vem Senhor Jesus que não aguento mais. Você não tem que dizer assim. Tu estás completo, estás reinando, perdoado, livre do diabo, livre de pecado. Nós estamos reinando. Agora, vou te dizer uma coisa. Vamos ler Romanos 14. E eu vou terminar com isso. Romanos 14. Onde estivemos? Verso 13 diz, assim que já não julguemos mais uns aos outros, senão melhor decidir não colocar tropeço ou ocasião de cair. Eu sei. Quem disse eu sei? Olha, oxalá, tu possa dizer, olha, eu sei, confie no Senhor, que nada é imundo em si mesmo, mas para o que pensa que algo é imundo, para ele o é. Vamos a outro verso mais, Tito, antes de Hebreus. Veja Tito, 1,15. Todas as coisas, quantas? São o quê? Para quem? Mas para os corrompidos e incrédulos, nada lhes é puro, pois até sua mente e sua consciência estão corrompidos. Preste atenção. Quando tu não aprendes obediência, para ti tudo é mal. Quer dizer que tu não deves nem dançar, não deves nem beber, não deves nem ir a lugar nenhum, porque tu tens uma mente corrompida. E tudo é pecado para você. Agora, se você tem aprendido obediência, nada é mal. Sabe por quê? Porque aquele que aprende obediência é dono de si mesmo. E não deixa que nada o controle. Ao contrário, tu controlas tudo. Então, o que acontece? Que tu podes estar com o irmão ainda aqui, em Crescendo em Graça, mas ele ainda não aprendeu obediência. Então o que tu fazes é pedra de tropeço para ele, porque para ele é mal. Para ele é mal. Então tu estás falhando a esse débil na fé. Para Paulo, ele diz, eu sei, estou seguro, que nada é mal. Mas para o impuro, e quem é o impuro?
Aquele que não aprendeu obediência. Então, temos gente que de todos estão corrompidos. Então são débeis na fé. Olha para o lado e diz: olha só, já viu esse vestido dessa irmã? Por que ela veio vestida assim? Olha, você já viu que fulano estava falando? E sempre estão olhando. Então, o que entram pelos olhos chegam à sua mente corrompida. Dito e feito, não vou mais à igreja porque essa igreja está cheia de pecadores. É porque ele não aprendeu, porque quem aprende a obediência é dono de tudo. Nada o domina, senão que ele domina tudo. A esse, tu não pode proibir nada. Não está vendo que ele é dono de si? Você pode lhe dar um trago e quando chega o segundo ele diz: daqui eu não passo. Você põe um cigarro ou o que ele dê, não gostei, parou. Põe de lado e o domina. Quando entra no terreno fazer-te danos, você pode levá-lo para um baile, sabe, recatado aí, uma festinha e se guarda. Ou ao contrário, ali mesmo ele dá testemunho. Pode metê-lo no inferno, se existisse. E lá ele vai tratar bem com os demônios. Porque é que ele aprendeu obediência. Mas isso leva tempo. Isso leva tempo. Agora, se aprendes obediência, olha, Jesus Cristo ia os samaritanos ali, os publicanos, e bebia. O problema é que passavam os débeis na fé. Olha, se fosse filho de Deus, não estaria bebendo com os publicanos. Sim, mas ele estava bebendo Perrier. Não havia Perrier. Ele estava bebendo um pouco de vinho fermentado, mas como ele era dono dele, quer dizer que ele pôde ter bebido vinho e não era pecado, porque ele foi aperfeiçoado para ser autor de eterna salvação. Se não aprendes obediência, és um desastre. Não pode desfrutar dessa vida, não pode fazer nada. És um desastre, porque não aprendeste obediência. És salvo, és filho de Deus, em desastre, reinando em desastre. A ideia é que reines em vida. Porque aqui ninguém está tratando de salvar-se. Salvos já estamos. Se ele foi autor de eterna, o que é eterno não se perde. É eterna salvação. Foi isso que ele veio executar, eterna salvação. Mas logo, tu tens que reinar em vida. Tu tens que estar bem. Tu tens que prosperar, imagina? Se não prospera, então és um pobre, desventurado, que sempre está lutando. Se não aprendes obediência, não sabes sanar-te. Sempre estás enfermo, sempre enfermo, 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 enfermo. E não governas em tua boca, sempre tens má confissão, sempre estás queixando. Isso, e gritando e fazendo, é que não reinas em tua boca. Se não aprendes obediência, não tens bom proceder, lastimas as pessoas, olha, tu, sai daqui. Olha, eu cheguei primeiro, o que está fazendo aí? Calma, rapaz. Tem gente assim, gente que não reina, vive nervosa, sabe? O que está acontecendo aí? Não tem modos. Não está vendo que não aprenderam obediência em nada? Tem que ser um cavalheiro, uma dama que saiba tratar com decência, saber escutar, não que esteja te falando todo o tempo. Calma, toma o microfone então, calma. Tem que aprender obediência para tudo. E assim reinamos em vida. Abençoados, fique de pé, saúde a